Então, bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula aqui de Química Orgânica, dentro do projeto QECULÉ, diretamente da Universidade do Estado do Amapá. Então, hoje vocês vão aprender noções básicas sobre o infravermelho, tá? Porque nós vamos ver esse conteúdo em uma única aula, então não dá para aprofundar. Então, nós vamos trabalhar apenas com noções básicas de infravermelho. Eu começo esse primeiro espectro mostrando, esse primeiro slide, mostrando para você já um espectro de infravermelho, né? Então, esse infravermelho, você vê que ele é formado por bandas de absorção. No eixo das ordenadas, nós temos a intensidade das bandas, né? Essa intensidade das bandas é dada pela transmitância. E no eixo das abscissas, a gente tem a localização da banda, né? Você está vendo aqui, ó, o eixo das abscissas, você localiza as bandas. E a localização das bandas é dada pelo número de onda, né? Então, isso é importante. Prosseguindo, a gente faz a seguinte pergunta: para que serve o estudo desse espectro de infravermelho? O estudo do espectro de infravermelho, ele serve para você identificar os grupos funcionais que estão presentes na sua estrutura. Então, ele faz a identificação de grupo funcional. Então, você descobre uma substância no laboratório totalmente desconhecida, e aí você pode fazer a espectrometria de massa, ter a fórmula molecular, o peso molecular da sua substância. Posteriormente, você pode fazer um infravermelho. E aí você vai ver quais os grupos funcionais que estão presentes na sua estrutura. Bom, antes de prosseguir, nós vamos ver o espectro eletromagnético e a excitação molecular que ele ocasiona. Ou seja, o que acontece com uma molécula orgânica quando eu submeto essa molécula às várias faixas de radiação do espectro eletromagnético. Então, vamos lá. Bom, aqui você tem o espectro eletromagnético e você vê que quando você incide na sua molécula orgânica as ondas de rádio, olha aqui embaixo, a molécula ela vai sofrer uma excitação molecular no spin nuclear, né? Então, é lá no spin nuclear que essa molécula vai ser excitada. Quando você incide na sua molécula micro-ondas, você tem uma excitação rotacional. E quando você pega a faixa do espectro eletromagnético compreendido, onde compreende a região do infravermelho, e você incide na sua molécula orgânica, você ocasiona uma vibração molecular. Quer dizer, a radiação penetra na molécula e ela realiza um trabalho de vibração molecular. Ela vai vibrar. E essa vibração molecular vai dar aquelas bandas que você viu no início da aula no espectro, tá? Depois você tem a luz visível, que dá vibração eletrônica, ultravioleta, também vibração eletrônica, raio-x e raio-gama, vibração eletrônica. O que seria essa vibração eletrônica? Você pega elétron do orbital molecular ligante e leva para o antiligante. Então, você faz uma vibração ocasionada pela movimentação eletrônica. Você tirar elétron do orbital molecular ligante e levar para o antiligante. Então, quando eu faço eu incido, por exemplo, a radiação ultravioleta numa molécula orgânica, eu tenho poucas bandas, porque como na estrutura orgânica eu tenho apenas duas ligações, a sigma e a pi, eu vou ter duas bandas. Então, um espectro com poucas bandas, porque essas bandas elas são em decorrência de você tirar, por exemplo, elétrons que estão no orbital molecular ligante π e pegar um elétron e levar para o orbital molecular antiligante π asterístico.
aí você vai criar uma banda de absorção pi asterisco. Tá? Então, é um espectro com poucas bandas. Então, você viu que a molécula, ela vai sofrer esse tipo de excitação que está colocado aí no slide. Bom, como seria a forma do espectro? Eu mostrei para você no início da aula. Aí, abri a aula mostrando já um espectro de infravermelho. Então, aqui você tem bandas de absorção. Dependendo da vibração molecular que você tenha, você vai refletir numa banda de absorção. Bom, como é que você acha que uma molécula vibra? Como são essas vibrações moleculares? A molécula orgânica, ela é composta por carbono e hidrogênio. O carbono, hidrogênio, oxigênio, né, nitrogênio, depende da função que você está trabalhando. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, você tem as ligações sigmas feitas segundo o eixo nuclear, que podem gerar uma vibração. Você pode fazer um modo de vibração de aumentar e diminuir essa ligação ao longo do eixo nuclear, que a gente chama de deformação axial, que está no eixo da ligação. E você pode também mexer no ângulo. Você sabe que todos os átomos eles estão dispostos no espaço através de um ângulo, e esse ângulo está relacionado à hibridização do carbono. Por exemplo, quando você tem apenas hidrocarbonetos, você tem carbono sp3 e o ângulo entre esses orbitais que vão fazer as ligações é de 109,5 graus. Então, você vai ter, na verdade, duas vibrações. Você vai ter uma vibração segundo o eixo da ligação, que é uma vibração que a gente chama de deformação axial ou estiramento. Então, você vai aumentar e diminuir a ligação. Ou você vai fazer uma vibração angular, né? Você vai movimentar os ângulos. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem uma deformação, porque nessa estrutura do CO2, você vê a setinha mostrando, ele está estirando. Ele está estirando as ligações segundo o eixo nuclear, estirando num só sentido. Né? Então, ele diz que é uma deformação axial simétrica. Por que simétrica? Porque o movimento é igual, né? Todo mundo está estirando. Mas você pode ter uma deformação axial assimétrica, ou seja, no momento que você encolhe uma distância internuclear, você aumenta a outra. Então, você não vai ter uma simetria de vibração dessa molécula. Tá? Você pode também ter a vibração angular. Ó. Você vê aqui que eu já estou movimentando aqui um ângulo. Então, você pode ter a movimentação também angular simétrica, todo mundo se movimentando, fazendo o movimento sincronizado, na mesma direção e sentido, e movimento ali desincronizado, né, que seria a assimétrica. Vamos ver aqui as vibrações moleculares. Primeiro, nós vamos dar uma olhada nas deformações axiais. Lembra que eu falei? Deformação axial é uma deformação que vai mexer no eixo da ligação. Ele vai aumentar e vai diminuir. Vai aumentar e vai diminuir. Então, você tem aqui, ó, tá vendo? A ligação está aumentando e diminuindo. Nesse caso aí, ela é simétrica, porque você está vendo? O mesmo movimento que eu estou fazendo numa ligação, eu estou fazendo na outra. E você pode ter também a assimétrica, ó, quando uma ligação encolhe, a outra distende. Uma encolhe, a outra distende. Isso aí vai refletir aonde? Nas bandas de absorção lá do infravermelho. Essas deformações assimétricas, elas aparecem número de ondas na faixa de 3.600 até 1.700, né? Números de onda, ela aparece lá no eixo das ordenadas. Você pode ter também as deformações angulares, que agora é no ângulo, né?
Eu vou ter uma deformação agora no ângulo. Então, você pode ter uma deformação que a gente chama de tipo uma tesoura, né? Você está abrindo e fechando uma tesoura, então a gente chama um movimento semelhante ao abrir e fechar de uma tesoura, um movimento angular. Você vê que nada muda na distância entre os átomos. Vou mexer só no ângulo, tá? Então, essa aí seria a tesoura. Essa daqui seria tipo abano, né? Que a gente usa para abanar lá o foguinho do churrasco, né? Então, o abano, ó, ela vai e volta, igual um abano. Depois você tem o balanço, lembra o balanço, né? Vai e volta, você vê que é totalmente angular. E a última, que é a chamada de torção. Tá? Todas essas vibrações que vocês estão vendo aí vão ocasionar bandas de absorção, tá? Bom, você pode fazer também uma estimativa matemática para essa frequência de absorção através dessa equação, onde você tem a frequência vibracional, né? Ela é igual a essa constante, onde C é a velocidade da luz. Ali naquela fração você tem o F, né? Que é a constante de força da ligação, e as massas dos átomos, né, que estão envolvidos nesse processo vibracional. Aqui nós temos uma tabela que te mostra algumas faixas. Lembra que eu mostrei para você que no eixo das ordenadas eu tenho os números de onda, né? Eu localizo a banda. Então, no eixo das abscissas, aliás, no eixo das abscissas, quando a faixa de 3.650 a 3.200, eu vou ter as bandas de hidroxila. Então, você vê que o grupo funcional, olha, hidroxila, as aminas, né? Esses grupos funcionais, eles aparecem no início do espectro logo. A primeira banda do espectro ela é importante, porque ela vai te dar informações sobre o grupo funcional. Então, você vai ver se você tem hidroxila. Se tiver hidroxila, pode ser hidroxila de álcool, pode ser uma hidroxila de fenol, pode ser uma hidroxila de ácido carboxílico, né? E você tem também as bandas referentes às aminas, né? Se for amina primária, você vai ter duas bandas, porque você tem dois grupamentos, duas ligações, nitrogênio e hidrogênio. Se for uma amina secundária, você já vai ter só uma banda, porque você só tem uma ligação nitrogênio e hidrogênio, né? A C-C, ó, a C-C ela é importante, porque ela aparece em alcenos e em aromáticos. E ela aparece nessa faixa de 1.400 a 1.600. Você vê duas bandas lá, né? E assim, você com essa tabela, você pode localizar essas bandas de absorção. Na prova de vocês, vai ser cobrado só a noção mesmo de infravermelho, tá? E eu vou dar essa tabelinha anexada no final da prova para você. Grupos funcionais carbonilados. Então, já estudamos que o grupamento carbonila está presente nos aldeídos. Então, eu vou ter a carbonila de aldeído com uma banda de absorção. Vou olhar lá no eixo das ordenadas, ele vai estar nessa faixa. É mais ou menos a carbonila, para você não estar memorizando esse monte de número, a carbonila ela aparece em torno de 1.700. Então, ela pode ir de 1.660 até 1.750. Então, dentro dessa faixa, você vai ter as várias carbonilas, dependendo da função orgânica a que ela pertence. Então, você vai ter a carbonila de aldeído, a carbonila de cetona, a carbonila de ácido carboxílico, de éster e de amida. Aqui, ó, vamos ver o espectro de algumas funções orgânicas, né? Então, você tem aqui, ó,
o grupo aromático, né? Você tem um composto, né? Um hidrocarboneto aromático. Então, quando você tem o grupamento aromático, você vê aqui no início do espectro, ó, tá vendo aqui essa banda? Tá? Pegue aí a apostila que eu dei para vocês e localize o tolueno nela. Então, você vai ver que lá aí no início do seu espectro, todo mundo está acompanhando na apostila, você tem aí as bandas que refletem a ligação CH. Então, você vai ter CH de carbono sp2, que são os CHs do anel aromático, e vocês vão ter a CH de carbono sp3, que é ali do ligante metila. Esse ligante metila, ele é formado por carbono sp3. Então, ele vai dar bandas de absorção de CH de carbono sp3. Já o anel aromático, ele é feito por 6 carbonos sp2, né? Então, você vai ter banda de absorção de CH de carbono sp2, tá? Outra coisa que vai caracterizar o grupo funcional do anel benzênico são duas bandas importantes. O C dupla C, você está vendo ali, né? Acompanhando a tua apostila aqui no slide. O C dupla C está nessa faixa que eu falei para você, entre 1.400 a 1.600, sempre aparece nessa faixa, tá? E é um dubletozinho, você está vendo ali, ó, as duas bandas de absorção. E outra banda importante é a banda de CH, que é uma vibração angular fora do plano. Você sabe que o anel benzênico, ele é planar. Então, é como se o plano da sua mão fosse o anel, né? E tivesse a ele ligado os hidrogênios. Então, você vai ter esse movimento dos hidrogênios, uma vibração angular dos hidrogênios, tipo um abano, né? Aquela vibração que a gente viu. Essa vibração angular fora do plano da molécula, que faz o hidrogênio se movimentar, ela acontece entre 700 e 900 ali dentro do número de onda, né? Centímetros a menos 1, 700 a 900. Então, quando eu quero caracterizar um hidrocarboneto aromático, eu olho basicamente essas duas regiões, 1.400 a 1.600 e 700 a 900, né? Então, acompanhando aí na apostila. Aqui, ó, novamente, você vai ver as bandas no início do espectro, CH de carbono sp2, CH de carbono sp3, o C dupla C entre 1.400 e 1.600 e o CH angular fora do plano entre 700 e 900. Agora eu quero mostrar para vocês, vou voltar aqui o espectro anterior, vocês estão vendo aqui, entre nessa região de 5 a 6 microns, na parte de cima do espectro, na outra escala, você tem duas escalas, né? Tem a escala de baixo, que é o número de ondas, e a escala de cima, que é micros. Entre 5 e 6 micros, vocês estão vendo umas bandas de combinação. Isso aí é característico de aromático. Você pegou um espectro, você olha aí nessa região entre 5 e 6 micros, você vai ver essas bandas. Então, é característico de aromático essas bandas pequenas aí dentro dessa região, tá? Então, você vê nesse espectro e você vai ver nesse, ó, lá está. Ela está menor um pouco, mas você consegue visualizar as bandas de combinação, tá? Aqui, novamente, ó, você vai identificar o composto benzênico pelo C dupla C, o CH angular fora do plano entre 700 e 900, e aqui no início do espectro você tem as bandas de CH de carbono sp2 e CH de carbono sp3, tá? Agora o álcool. Como é que eu vou identificar o álcool? O álcool, a gente sabe que ele traz a hidroxila conectada diretamente em carbono sp3. Então, você tem a estrutura do álcool, onde você tem essas vibrações. Você vai ter que ter, no teu espectro de infravermelho, você vai ter que ter uma vibração da hidroxila.
Ela vem aonde? No início do espectro. Lembra a tabelinha que a gente viu ainda agora? Ela vem no início do espectro. Você tem também a vibração CO, da ligação carbono-oxigênio. Essa vibração da ligação carbono-oxigênio, ela aparece sempre entre 1000 e 1200 centímetros a menos 1. E aqui você vai ter também no início do espectro, ali em torno de 2900, a vibração de CH de carbono sp3. Tá? Se você tiver um álcool aí totalmente saturado. Então, basicamente, eu vou pedir para você identificar essas 3 vibrações na sua prova. Tá? Tem outras, mas aqui é o curso de um horário só, então, só essas bandas que nós vamos tentar identificar. Por causa do tempo do curso, que é muito pequeno. Aqui eu tenho mostrando o espectro de álcool para você. Então, acompanhe aí na sua apostila. Então, você tem a banda de hidroxila de álcool, ela é uma banda que tem intensa, né? E junto da banda da hidroxila, que vem em torno de 3.300 mais ou menos, você tem ali, ela está entre 3.200 e 3.300, você tem o CH de carbono sp3, ó. Por que que eu tenho uma banda bonita aqui de CH de carbono sp3? Porque eu tenho vários carbonos ali, eu tenho 4 carbonos sp3, você está diante aí de um álcool quiral, que é o butandoizol, né, um álcool quiral, já que o carbono 2 é um carbono quiral, um carbono secundário sp3 quiral. Então, você vê que todas essas ligações carbono e hidrogênio, elas vão vibrar e vão dar essa banda de absorção, que é de CH de carbono sp3. Tá? Olha ali a banda de CO que eu falei para você do álcool, ela acontece entre 1000 e 1200, então ela está ali. Então, é só essas bandas que eu vou cobrar de vocês nesse curso relâmpago. Fenóis. Fenol, a gente vai ter a hidroxila ligada diretamente ao núcleo benzênico. Então, você vai ter a vibração de OH do fenol, você vai ter o C dupla C entre 1.400 e 1.600, você vai ter a vibração angular fora do plano entre 700 e 900 centímetros a menos 1. Então, essas 3 bandas são essenciais para identificar o fenol. Agora, vamos ver o espectro do fenol. Olha só, a hidroxila, tá vendo como vem a banda de hidroxila do fenol? Aqui você tem o CH, né, de carbono sp3 e sp2, eles estão aí, tá? Porque você tem 4 hidrogênios ali conectados em carbono sp2 e 3 hidrogênios conectados em carbono sp3. Então, você tem uma banda que representa isso. Depois, você tem o C dupla C, 1.400 a 1.600, e os CH angular fora do plano ali entre 700 e 900. Tá? Aqui uma outra estrutura, mostrando agora um álcool não aromático. Então, você vê que o álcool, você pode ter um álcool aromático, por exemplo, se você tiver o álcool benzílico, né? O fenol não é álcool, tá? Quando eu falo álcool, a hidroxila tem que estar conectada em carbono sp3. Então, se eu tiver o álcool benzílico, além da hidroxila, dos CH de carbono sp3, eu vou ter que ter o C dupla C e o CH angular fora do plano. Porque essas duas regiões, elas caracterizam o anel benzênico. Então, você está vendo como é a banda do álcool? Ó? É uma banda, logo do lado, é uma banda bem feita, intensa, e logo do lado você tem o CH de carbono sp3. Tá? Outro espectro de álcool, tá? Então, você vê que sempre junto da hidroxila vem o CH de carbono sp3.
Ali o CO, ali entre 1000 e 1200. Agora vamos ver o ácido carboxílico. Então, vocês lembram que o grupo funcional do ácido carboxílico é a carboxila, eu tenho a carbonila e a hidroxila. Eu vou ter mais bandas para identificar aí. Ó, vou ter a vibração da hidroxila, que vai aparecer ali entre 3200 e 3500. Vou ter o C-dupla-O, que é a carbonila, então esse grupo carbonila, já falei para vocês que ele aparece sempre naquela região de 1700. E vou ter a vibração CH de carbono sp3, tá? Aqui é o espectro. Então, você vê que a banda de hidroxila, ela absorve as bandas de CH de carbono sp3, está vendo? Ó, como a banda de carbono, de CH de carbono sp3, ela está contida dentro da banda de hidroxila. Por esse motivo, ela fica uma banda aberta, se diferenciando da do álcool. Então, só de olhar o espectro, olha aí na sua apostila, você vê que tem uma diferença nítida quando você olha o espectro de álcool e o espectro de ácido carboxílico. A banda inicial do ácido carboxílico, ela é uma banda o quê? Mais aberta, né? Porque ela absorve o CH de carbono sp3. Tá? Aí você vai ver ali a carbonila, ó. Tá? Então você vê a carbonila ali em torno de 1700. Você tem a carbonila. Então, essas são as bandas que eu vou cobrar basicamente de vocês. E vou cobrar também aquele CO ali, entre 1000 e 1200. Tá? Agora vamos ver a diferença do espectro de um ácido carboxílico, olha só como é a banda, e do álcool. Tá? Então dá para você ver que tem uma boa diferença, né? A hidroxila do álcool, ela é uma banda mais bem feita e ao lado dessa hidroxila você já tem o CH de carbono sp3. No ácido carboxílico, a banda de hidroxila absorve a de CH de carbono sp3 e você acaba tendo uma banda mais aberta. Tá? Aqui é outro ácido carboxílico, tá? Então, você tem ali a presença da carbonila. Alguma pergunta? Não? E aqui você tem mais uma amostragem da banda de ácido carboxílico, né? Vendo a carbonila e o carbono sp3 dentro da banda de hidroxila, né? Ela absorve. Agora vamos para aldeídos e cetonas, né? Então, você tem aqui o espectro de uma cetona. Né? Então, vocês sabem que com a mesma fórmula molecular, eu posso escrever um aldeído e uma cetona. Né? Então, como é que eu vou diferenciar o aldeído da cetona no espectro de infravermelho? A cetona, você vai ter o CH de carbono sp3, tá? E o grupo carbonila. Você vai ter outras bandas, mas aqui nesse curso eu vou cobrar só isso de você. Tá? O CH de carbono sp3 e a carbonila em 1700. Tá? O aldeído, você tem a carbonila, o grupo carbonila conectado diretamente ao hidrogênio, lembra? Então, no espectro do aldeído, você vai ter uma banda de CH de aldeído. No espectro da cetona, essa banda não aparece, porque o grupo carbonila está entre dois substituintes alquila. Então, olha só, o aldeído, tá? Então você vai ter a vibração da carbonila, e você vai ter a vibração que é o CH de aldeído e o CH de carbono sp3. Essas duas vibrações, o CH de carbono sp3
e o CH de aldeído, eles aparecem perto, uma da outra, porque todas as duas é vibração de CH. Então, você tem a vibração de CH, de carbono sp3, em torno de 2.900, e a CH de aldeído, ela fica em torno de 2.700 e 2.800 centímetros a menos 1. Então, você vê que é próximo. Quando a gente olhar o espectro, você vai verificar isso. Tá? Então, olha aqui, ó. Você tem o CH de carbono sp3 e ali, dentro daquele círculo, você tem um CH de aldeído. Então, você vê que é bem perto. Na cetona, você não vai ter essa banda. Então, uma forma de você diferenciar aldeído de cetona através do infravermelho é através dessa banda de absorção. CH de aldeído aparece apenas no espectro de aldeído. Então, a cetona, você vai ter a vibração da carbonila e a vibração de CH de carbono sp3. Né? A carbonila em torno de 1.700 e o CH de carbono sp3 em torno de 2.900. Aqui você tem um outro espectro, olha, mostrando a cetona. Então, você vê que logo depois da banda de CH, de carbono sp3, você não tem em 2.700 e 2.900 aquelas bandas pequenininhas, né? Que é um dupletozinho pequenininho, que é de CH de aldeído. Sempre em 2.700 e 2.800. As aminas. Você vai ter duas bandas aí, né, do grupo funcional, porque você tem duas ligações sigma, nitrogênio e hidrogênio. Cada ligação dessa vai ter uma vibração, vai ser uma deformação axial, né? Então, você tem as vibrações, duas vibrações de NH, que é uma amina primária, e o CH de carbono sp3. Aqui você tem o espectro da amina, ó. Tá vendo aqui a banda? Né? As duas bandas referente a um dubleto, referente a cada ligação nitrogênio e hidrogênio. Né? Então, aí você tem a amina. Aqui você tem a amina secundária, ó, vai ter só uma bandazinha ali, ó, e o CH de carbono sp3. Aqui você tem uma amina primária, então você vê as duas deformações axiais, ó, do NH, né, e o CH de carbono sp3. Aqui é os livros que eu aconselho vocês darem uma olhada, né, o Pavia, dá uma olhada nos espectros do Pavia, dessas funções que nós trabalhamos, o livro da Bruce e do Solomons. Tá? Então, esse assunto é só isso, porque tem que ser visto só numa aula, e nós vamos dar prosseguimento com outro assunto agora. Então, por hoje é só.